Olá pessoal, aqui é a professora Arlenice. Hoje em História nós iremos falar sobre a religião e o poder dos faraós. A religião egípcia era politeísta, isto é, acreditavam na existência de muitos deuses. O mais importante deles era Osíris, mas havia outros, como Ísis, Anubis, Sete e etc. Cada um ligado a um aspecto da vida. Muitos desses deuses eram representados com formas meio humanas, meio animais. Vários animais também eram considerados seres divinos, como os gatos. Pela religião, os egípcios explicavam muitos fenômenos da natureza e do universo. O rio Nilo era para todos eles um rio sagrado, uma divindade, pois eles percebiam que toda a vida ao redor era possível graças a essas águas. Em homenagem aos deuses, construíram templos administrados por sacerdotes. Nesses templos, guardavam os produtos pagos como impostos. Então havia ali celeiros, currais com gado, depósito de objetos artesanais e etc. Além de locais para oferendas aos deuses. Os sacerdotes, por esse motivo, se tornaram uma camada muito rica e poderosa da sociedade. Os faraós no Egito Antigo eram também considerados deuses, filhos dos deuses Sol, a quem chamavam de Ra. A população devia prestar-lhes homenagens, pagar impostos de tudo o que produzissem e aceitar todas as suas decisões. O faraó, por intermédio de seus funcionários, fiscalizava a vida dos camponeses e dos artesãos, exigindo trabalho e pagamento dos impostos. Tinha, inclusive, o poder de açoitá-los, batê-los, caso não cumprissem suas obrigações. Esse sistema de governo chama-se governo teocrático, pois se baseia na religião e o governante é visto como uma divindade, ou seja, uma pessoa muito importante. A família do faraó, assim como as pessoas que viviam na corte, os sacerdotes e os altos funcionários, constituíam a elite, a camada mais rica, que vivia com luxo e conforto. Entre eles estavam os escribas, que eram pessoas que aprendiam a ler e a escrever e tinham de anotar os registros e documentos do governo. O restante da população trabalhava muito, principalmente nas grandiosas obras que o governo mandava realizar, como templos, palácios, pontes, diques e os túneis, e os túmulos, que eram as pirâmides. A região egípcia afirmava que haveria reencarnação das pessoas após a morte, mas apenas para aqueles que tivessem conseguido preservar seus corpos. Por isso, tanto os faraós como os membros da elite providenciavam que seus corpos fossem mumificados, pois após morrerem e colocados em túmulos, onde também coubessem
muitos dos seus objetos e riquezas que possuíssem em vida. Foi assim que os governantes começaram a construir as pirâmides, das quais as mais famosas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos, localizadas na Península de Gizé, erguidas há cerca de 5.000 anos atrás. Aí nós temos uma gravura, né? Múmia egípcia em local dos hieroglifos. Continuando. Apenas as pessoas com posses podiam encomendar pirâmides. Até a atualidade, foram descobertas cerca de 123 pirâmides da época mais antiga do Egito. Entretanto, como haviam muitos saques nessas construções, em época posterior, os faraós, membros da elite, passaram a construir túmulos escondidos, subterrâneos, em um grande vale chamado Vale dos Reis. Agora nós temos logo abaixo como se classifica, né? Como se dividia a sociedade egípcia? Lá no topo, né? O faraó, família do faraó, altos funcionários, sacerdotes e escribas. Logo abaixo, guerreiros, artesãos, artistas, engenheiros, arquitetos, comerciantes e médicos. Bem embaixo, no início da pirâmide, parte mais baixa, os camponeses, trabalhadores braçais e escravos. No topo, como a camada mais poderosa e rica, estavam o faraó e a sua família. Os sacerdotes, os altos funcionários do governo e escribas, a camada intermediária, era constituída de guerreiros, comerciantes, proprietários de terras, artesãos, artistas, engenheiros, arquitetos, médicos. Na base, que é onde se inicia a pirâmide, formada pela maioria da população, estavam os trabalhadores braçais e camponeses. Logo em seguida, do outro lado, nós temos: havia poucos escravos, pessoas que haviam sido aprisionadas em guerras e eram mantidas como serviçais domésticos ou nas cidades. Ao contrário do que se pensava, as pirâmides e as grandes obras não foram construídas por escravos, mas por artesãos, pedreiros e outros trabalhadores contratados, isto é, que recebiam um pagamento pelo serviço, mas era um pagamento muito pequeno, que dava apenas para alimentação e moradia, muito precárias, nas proximidades das obras. Hoje nós iremos só até essa parte do texto. E aí vocês façam a leitura em casa também, para poder revisarem o texto. Tchau!